Em Dose Dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas. Eu me chamo Michele Carvalho. E eu, Tatiane Betiol. E como duas mulheres completamente diferentes, mas com um único propósito, nós estamos aqui hoje para transformar a tua vida, mulher. Para quem chegou aqui agora, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, ative os sininhos da notificação, coloca aquele comentário do que vocês estão achando desse episódio e compartilhem com o maior número de mulheres possíveis. Mulheres, hoje é um dia muito especial. É um dia, então, que se inicia um novo ciclo do Em Dose Dupla, onde hoje nós temos uma convidada que é uma bênção nas nossas vidas, né, Michi? Mais do que especial. E essa convidada fala muito sobre mulher decidida. Ela já é referência aqui na nossa cidade como uma mulher decidida, foi a nossa mentora, foi ela quem deu o start, né, também para nós iniciarmos esse projeto, é a pessoa que está por trás das câmeras do nosso projeto, né, é a nossa produção, faz parte da nossa produção. E hoje, então, com muita honra, a gente gostaria de trazer essa mulher decidida como a nossa primeira convidada, mas também, né, como amiga, como filha de Deus. E pra gente dar start em tudo isso, até para quem não conhece a Fran, né, fala um pouquinho, Fran, quem é a Franciele de Gasperini? Então, antes de contar para as pessoas quem sou eu quero agradecer vocês pela honra, pelo convite, a forma que foi. Depois elas vão soltar um take no final do que elas fizeram. Tinha que ter pego a minha cara. Mas eu fiquei muito honrada, muito feliz, porque é uma honra fazer parte da jornada de vocês. Assim como tu disse, nós somos instrumentos. Quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo, mas como a gente bem sabe, Deus usa pessoas, né? E eu fico feliz em ser um instrumento, em poder ter sido e continuar sendo um instrumento na vida de vocês e presenciar essa evolução. Então, muito obrigada por me permitirem fazer parte disso e por se permitirem também evoluir tanto, né? E serem usadas por Deus, assim como vocês estão sendo na vida de tantas mulheres. E quem é a Fran? Hoje, a Fran é uma mulher decidida, né? É uma mulher de muita fé, é uma mulher de uma força que vem de Deus, porque as pessoas muitas vezes olham, né? E, ai, como tu é forte. Não, essa força, ela vem de Deus. Se fosse por mim, eu não seria forte, né? Porque sei que sou muito fraca. Sou uma pessoa que valorizo e prezo muito pela minha família, né? Sou mãe, sou esposa do Felipe, sou mãe de Stefan, que tem 10 anos. E sou uma mulher hoje muito realizada, muito plena, muito inteira em Deus. Sou muito grata a tudo que Deus fez e tem feito na minha vida. Totalmente diferente da Fran de 10 anos atrás, né? Então hoje é uma outra mulher, com outros valores, com outra visão, mas com a mesma essência, uma essência que eu não conhecia antes, né? E que muitas vezes a gente desconhece, muitas mulheres desconhecem e que encontram quando tem um encontro real com Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida há 10 anos atrás e começou a transformar tudo, né? Fran, fala um pouquinho para nós desse teu lado profissional, né? Para quem não conhece a Fran de Gasperini, né? Quem é a Fran de Gasperini no lado profissional? Hoje a Fran de Gasperini no lado profissional é mentora, palestrante, empresária no ramo da beleza, né? Esse processo diferente na minha vida iniciou no ramo da beleza. Antes eu trabalhava em indústria, comércio, né? Nas áreas administrativas, comerciais. E aí, há 5, quase 6 anos atrás, que aí o processo deu uma mudada quando eu entrei para o mundo da beleza. Então, hoje já não atuo mais tanto, mas empreendo nesse ramo. E tem outros projetos aí que vão ser lançados bem em breve, que vão me dar outros títulos, que isso tudo é título, né? Com certeza. Mas desde o princípio, todo o canal disso que eu fazia foi quando eu tive o entendimento do meu propósito, né? Que era a vontade, o grande desejo de ver vidas sendo transformadas, de ser um canal de transformação, de cuidar de pessoas. Sempre foi meu desejo. E há 5 anos atrás, quando eu não sabia para onde eu queria ir profissionalmente falando, eu fiz um processo muito parecido com o processo que vocês iniciaram, né? Na época foi um processo de coaching, não se falava tanto em mentoria, e eu fiz um processo de autoconhecimento. E lá eu descobri que eu tinha um grande desejo de cuidar de pessoas. E aí eu encontrei na área da beleza essa oportunidade.
Porque eu tinha a pessoa deitada ali na minha maca. Eu podia cuidar daquela mulher. Eu podia mostrar para ela uma coisa que ela desconhecia muitas vezes, né? Que a gente fala sobre a aparência, mas a gente sabe que é além disso, né? A gente sabe que muitas vezes a aparência ela mexe muito, porque a mulher ela é, né? Por essência, ela é mais vaidosa, né? Ela tem toda essa questão de se arrumar e tudo mais. E tem muitas mulheres que, durante o tempo, dependendo do que acontece na vida, acabam perdendo isso. E ali eu vi uma oportunidade de mostrar para essas mulheres, através do detalhe, não mudar quem elas eram, mas que elas pudessem ter um encontro com a sua verdadeira essência. E claro que através disso, a gente que entende uma parte mais espiritual, de uma forma muito sutil, através desse cuidado, ministrar o amor de Deus na vida delas. E na maioria das vezes, gurias, sem falar uma palavra sobre Jesus, sem pregar a palavra, mas através do cuidado. Porque eu sempre pensei que o que a gente faz fala muito mais alto do que o que a gente fala. É muito fácil falar. Eu ir numa rede social e falar, eu subir num palco e palestrar, mas o diferente é eu, através da minha atitude, exalar o amor de Cristo. E era essa oportunidade que eu via. E foi assim que começou. Então, toda essa... Muitas vezes que as pessoas veem, né? Ou palestrando, ou mentorando e tudo mais. Isso não começou num palco. Isso não começou assim... Não, começou na minha sala, entre 4 paredes, fechado, fazendo a diferença na vida daquelas pessoas que estavam ali. E foi assim que eu comecei a descobrir esse outro lado, né? Que foi florescendo durante o tempo. E às vezes as pessoas colocam, no teu caso, né, pode te colocar em um pedestal, né, mas não sabe o que tu viveu para chegar onde tu estás hoje, né? Falou dos 10 anos antes, né, de conhecer Jesus. Conta um pouquinho para nós quem que era essa Fran. A Fran. Até ajeitei o cabelo. Gente, sério, quando eu falo, e foi muito semelhante ao que as duas falaram nos seus testemunhos, principalmente a Michi, né? Ai, as pessoas olham hoje em dia e não acreditam que eu era daquela forma. Então, quando eu falo assim, eu era assim, sério? Tu era assim? Não, não acredito. Sim, eu era. E os meus familiares, principalmente minha irmã e minha mãe, sempre falaram muito sobre isso, assim, nossa, a gente vê. E pra mim, isso é o que mais importa. Sim. Porque antes de eu falar pra vocês como era, também é muito fácil a gente mostrar uma transformação pra quem não nos conhece. Pra quem não tá aí todo dia, né? Pra quem não tá aí todo dia. Agora, a gente fazer diferença dentro da nossa casa, pra nossa família. Então, o meu desejo sempre foi que a minha família pudesse ver a transformação, que eu pudesse ser um canal de mudança dentro da minha casa, depois com as pessoas próximas, e aí sim tomando uma proporção maior. Porque a maioria das pessoas faz o caminho inverso. Vão pra fora, tomam uma proporção lá fora, e aqui nada acontece. E eu, há 5 anos atrás, aí falando de questão até profissional, eu decidi fazer o caminho inverso. Eu não quero ir de fora pra dentro. Eu quero ir de dentro pra fora. É um caminho mais demorado. Porque é muito mais fácil tu causar mudança fora. A gente sabe a história de Jesus, né? Exato. Em sua terra não fez muitos milagres porque as pessoas não criam. É difícil as pessoas que estão no nosso entorno muitas vezes nos dar credibilidade, enxergar o valor, porque elas nos viram desenvolver, nos viram crescer, né? Então, lá 10 anos atrás, desde muito nova, eu sempre fui muito... As coisas tinham que ser no meu tempo. Né? Eu nasci prematura, eu nasci de 6 meses. Nossa. Então, quando eu nasci, o médico disse para os meus pais, ela não passa de 48 horas, ela tem 48 horas de vida. Antes de eu nascer até, ou era minha mãe, ou era eu. E aí, até o médico perguntou pro meu pai, qual das duas tu escolhe? Obviamente, meu pai escolheu minha mãe, porque era quem ele conhecia. Exato. Já a mulher, a gente sabe que a decisão é diferente, então a minha mãe disse, não, salva minha filha, né? E aí, eu sobrevivi, né? Meu pai sempre teve muita fé e ele orou e pediu um milagre, né? Fez uma promessa, né? Ele era cristão, Ele é católico até hoje, né? Devoto a uma santa, que inclusive ele colocou o nome da santa em um dos meus nomes. Eu tenho 3 nomes, tá? Revela pra nós. Isso é bem oculto, entendeu? Eu tenho 3 nomes. O meu nome seria... Não, espera, amiga, eu tenho algo pra ti. Foco na Revela isso. Franciele. Gente, é só fazer um pix na conta.
entendeu? É só olhar lá a razão social. Não, agora a razão social mudou. Agora a razão social mudou, não é? Mas o meu nome é Franciele Rita de Cássia, né? Porque meu pai é até hoje muito devoto a Santa Rita de Cássia. Nossa. Então, ele, quando o médico deu esse veredito, digamos assim, né, o veredito humano, meu pai fez uma promessa a Santa Rita de Cássia. Então, ele prometeu que ia andar não sei quantos quilômetros, que ia acender uma vela do tamanho da santa, que ia colocar o nome dela no nome, ia me batizar aos pés dela. Enfim, fez todo um monte de coisas e ele cumpriu. E eu creio, né, dentro do que a gente acredita, que Sim. Deus, tão misericordioso, olhou pro coração dele, para a intenção e atendeu o pedido dele. Né? Então, naquele momento eu sobrevivi. Então, por que eu tô contando isso? Porque daí, quando mais adulta ali, jovem, adolescente e tudo mais, eu dizia assim, eu não esperei nem pra nascer, por que eu vou esperar as outras coisas? Era mais ou menos assim. Nossa. Era bate e volta, se tu me falava, eu gostava de provocar, então eu ia te provocar até a gente brigar, entendeu? Se eu tenho uma coisa pra falar, tu me fala, vamos, fala na minha cara. Era mais ou menos nessa vibe, assim. Era bem provocativa, mas não foi sempre assim, né? Na minha infância, hoje, né, analisando melhor, eu percebo traços da essência que eu tenho hoje. Só que devido a coisas que eu vivi na minha infância, a coisas que eu vivi na minha adolescência, Sim. e em parte da minha juventude, me levaram a ter esse comportamento. Então, era uma pessoa mais, não tão, mas um pouco mais vulgar na forma de me vestia para provocar, para causar um efeito, né? Principalmente nos homens, porque Sim. como os meus pais se separaram muito cedo, eu fui criada sem a figura masculina e sentia muita falta, né? E a gente, depois que também tem acesso ao autoconhecimento, a gente entende o quanto a falta da figura paterna interfere em diversas áreas. Então, se tu não tem a figura paterna, tu vai buscar onde? Em relacionamento. Exato. Então, depois da idade ali que eu comecei a namorar, que foi 14, 15 anos, era de um relacionamento pro outro, sabe? Buscando esse afeto, buscando essa atenção. A proteção, né? Essa proteção. Só que o que acontecia? Quem gostava de mim, eu meio que tratava mal. Quem não gostava, eu queria. Era mais ou menos assim, entendeu? E assim foi até uma certa idade, né? Com 22, 21 anos eu tive meu filho. E aí foi ali o ponto chave, assim. Em diversos pontos da minha vida eu me lembro de pessoas levando a minha mãe à igreja, falando de Jesus pra gente. E inclusive na minha infância, eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos ou 11. Eu me lembro de uma igreja que a gente foi, não me lembro qual era. E eu me lembro que naquele culto o pastor ministrou sobre a devoção a imagens, a santos e tudo mais. E eu entendi muito aquilo. Eu entendi tanto que eu usava como que é o nome daquele? Um tercinho de madeira, assim, como um colar. Eu sempre usava, eu nunca tirava aquele terço. E depois daquele culto, no outro dia, eu dei para uma amiga minha e disse, pega pra ti porque eu não preciso mais disso, porque eu entendi muito aquilo, né? Então eu sempre tive alguns entendimentos. E aí, com 17 anos mais ou menos, não, 18 anos, a minha mãe começou a ir numa igreja, na época era na Bola de Neve, e a minha mãe se batizou lá, e eu fui algumas vezes e mexeu muito comigo. E foi ali onde eu comecei a ter uma percepção de que existia algo, digamos Sim. assim, né? Porque a gente crê num Deus, a gente sabe que existe um Deus, mas a gente não vai muito a fundo, é aquele relacionamento assim, bem superficial, né? E aí, ali eu comecei a conhecer um pouco mais, mas me afastava. Teve um dia que um amigo da minha mãe, ele me perguntou assim, por que tu foge tanto? E aí eu disse pra ele assim, eu sei que a minha vida vai mudar, e eu não quero. Eu não quero que a minha vida mude. E é por isso que eu não me permito ir mais a fundo. E foi o que aconteceu, né? Ali alguns anos depois, quando de fato eu tive meu filho, porque a gente tem aquela falsa imagem, né? Agora eu tenho um filho, teoricamente tenho uma família, então estou completa. Vou me sentir uma pessoa completa. Eu sempre sonhei em ter, digamos, uma família, né? Só que quando eu tive meu filho ainda faltava algo. Tinha um vazio. E eu tinha certeza que era Deus. Eu tinha convicção que era Deus. Então eu sempre digo assim que o meu filho, ele foi um presente de Deus para me despertar.
pra mudar as coisas na minha vida, mudar minha postura, mudar meu pensamento. E aí eu não conhecia quase ninguém, porque eu não sou natural de Bento Gonçalves, né? Eu morava aqui há 1 ano e eu não conhecia quase ninguém. Eu tinha muita vontade de ir a uma igreja, mas eu não tinha coragem de ir sozinha. Vou entrar numa igreja sozinha, né? E aí eu comecei a orar do meu jeito, né? Eu escutava muito louvor, o louvor sempre falou bastante comigo, né? Sempre Deus falou muito comigo através de louvor. E aí eu orava e falava pra Deus colocar alguém na minha vida. Uma amiga, alguma pessoa que pudesse me levar pra igreja. E eu acho que mais ou menos 1 ano depois, eu comecei a trabalhar numa clínica. Eu era gerente dessa clínica. E aí uma pessoa foi entregar um currículo. E eu gostei muito dela, assim, bati o olho, gostei. Falei com o meu chefe na época. E aí eu disse, a gente precisa contratar essa moça. A gente contratou ela, ficou trabalhando 1 mês lá. E esse 1 mês que ela trabalhou lá foi pra eu abrir minha vida com ela falar de Jesus pra mim. A gente descobriu que a gente morava no mesmo condomínio. Nossa. E aí ela saiu. Só foi muito rápido. Só que não foi aí ainda que eu fui pra igreja. Isso foi em 2014. Era a época que eu te conheci? Foi a época que tu me conheceu. Porque tem isso também, né? Tem E essas isso. histórias são tão... Porque se batem, assim, as histórias muito semelhantes. Um pouco com a Michi, um pouco comigo. Porque é isso. Deus une propósitos, né? Deus une histórias semelhantes. Porque Ele sabe que a gente se identifica, a gente vai se aprimorar, a gente vai juntas, né? Fortalecer umas às outras. Então é isso que Deus une. E aí, nessa época, não foi ainda a época que eu fui, né, pra igreja. Eu fiquei enrolando ela 1 ano. Mesmo sabendo dela me falando e tudo mais, eu fiquei enrolando ela 1 ano. Aí ela até parou, porque daí eu já passava pra casa dela, ela sempre fala, eu passava de guarda-chuva virada, assim, quando tava chovendo, só pra ela não me chamar, sabe? Olá, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Fica ligadinha aqui, nos conta nos comentários o que você está achando dessa primeira parte do testemunho da Fran. Se tu te identifica, se você já passou por algo semelhante também. Porque a segunda parte, gente, ela está já no forninho pré-aquecida pra gente disparar aqui pra vocês. E eu quero aproveitar também e contar pra você que ainda nesse vídeo nós vamos liberar como foi feito o convite da Fran. Foi algo muito especial, muito bacana e foi lindo. Fica ligadinha aqui que a gente já vai liberar pra você também. E hoje, mulheres, como algo justo, né? Nós vamos falar sobre um assunto muito esperado, né, Tati? Muito. E mais do que especial. Michi, eu acho que essa xícara aqui pode falar muito sobre o assunto de hoje, né? Que é sobre mulher decidida. Então, eu vou dar a palavra pra Tati, porque afinal, ela é uma mulher decidida, né? Com certeza. E você, Franciele de Gasperin, que é uma mulher decidida, que nós consideramos uma mulher completamente decidida. Você está sendo convidada para quê, Michi? Para ser a nossa primeira convidada do Em Dose Dupla. Ó, é um sinal. Tá ótimo, sem maquiagem. Ai. É assim que elas são. Vai aparecer minha cara, eu vou escrever. Falou que tem um saco ali de roupa e tal, né? Tô pensando nisso. Vai pra gente fazer O próximo episódio seguido, assim, o vai episódio- ser hoje, para a semana que vem. Ah, é? Sabe aquele print que tu mandou? Eu ali. Inclusive é você a convidada, não acredita? E a Tati meio assim, quando tu mandou no grupo, ela, amiga, não fala nada lá no grupo. E eu, amiga, eu tô aqui com a Fran, sabe? Não sei o que, blá blá blá. Entendi. Tá.